Vocês acham que o eleitor médio, o eleitor brasileiro médio, vê o Sérgio Moro como um juiz que foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Lula? Ou para o eleitor médio, o Moro é um agente da lei que teve coragem para enfrentar poderosos e colocou corruptos na cadeia? Eu acho que a gente está tendo um flashback de Joaquim Barbosa, entendeu? É aquele Batman brasileiro, é o protetor da lei. Não existe isso. E eu tiro por base, as pessoas do meu convívio falam, não tem nada de juiz suspeito, tá tudo certo, ele é bom, botou o Lula na cadeia. Então as pessoas não têm uma percepção aprofundada. E a mídia também não explorou isso à exaustão, a um ponto de explicar o que era, de fazer ali um desenho, era pra ter feito isso aqui, fez isso aqui. Pra mim, não. Pra mim, ele segue aí como um baluarte da justiça. O Moro, ele vai, assim, realmente no centro. Eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que ele melhor ocupa hoje a terceira via para o eleitor médio. Eu concordo absolutamente. E os números mostram isso também, né? E por quê? Bolsonarista que é bolsonarista acha que o Moro é traíra, que traiu o Bolsonaro e tudo mais. E a turma que já é de esquerda ou que já é mais compreendida da lei e tudo mais, que não é definitivamente a maior parte de brasileiros, não compõe a maior parte dos brasileiros, acredita que o Moro vem para irromper essa polarização. Então, ele é muito bem quisto por essa camada da sociedade. Eu sempre, quando estou dando aula para os meus alunos, e longe de dar aula para ninguém, mas eu sempre lembro um conceito que é muito conhecido, né, pelo menos para nós aí da comunicação, do jornalismo, das ciências sociais, que é o jeitinho, ou a malandragem. Quem trabalha bastante com esse conceito é um antropólogo chamado Roberto da Mata. E tem uma coisa que é absolutamente democrática no Brasil, que é o jeitinho. O jeitinho e a malandragem são distribuídos em todas as classes sociais, grupos, etnias, e questões de renda. Então, a grande questão é o seguinte: quando a gente tem leis, quando a gente vive numa democracia, quando a gente vive numa república, a lei ela é impessoal, o que significa que ela é igual para todo mundo, independente de quem seja essa pessoa. Essa é a diferença sociológica entre indivíduo e pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar já. Quando saiu os áudios da Vaza Jato, eu estava ao vivo na bancada do Jornal da Cultura e, de repente, eu comentei, dizendo, olha, me parece que isso que o juiz fez ao conversar com os procuradores não me parece ser aquilo que é correto à luz da lei. Eu não sou um jurista, mas me parece que todo mundo tira o nome Moro, tira o nome Lula e coloca juiz, acusação, defesa, promotoria. Se você eliminar o nome, portanto, as pessoas, em termos abstratos, todo mundo quer um juiz, aquele que julgue, imparcial, que não tenda nem para o lado da defesa e nem para o lado da acusação. E eu concordo com a Juliana que para a maioria dos brasileiros isso pouco importa, porque muita gente dá sempre o seu jeitinho de fazer alguma coisa burlando regras, burlando leis. Quem já vive num condomínio e vai discutir qualquer coisa, o uso da piscina, da churrasqueira, qualquer coisa, quem tem paciência para participar de uma reunião de condomínio sabe do que eu estou falando, né? Então, Aldrin, o juiz Sérgio Moro provavelmente será criticado pelos adversários, pelo Lula, pelo Ciro ou por qualquer outro, por conta disso, mas para a maioria dos brasileiros, se você tiver que ultrapassar a lei para fazer cumprir a lei, eles não veem problema nenhum, eles acham que é válido. E isso é um grande problema, porque o Brasil é um dos países que, para além dessas questões simbólicas, é um país que lincha muito. O brasileiro, especialmente, tem uma noção de justiça ligada à vingança. Então, nós, culturalmente, historicamente, somos um povo que acha que pode fazer justiça com as próprias mãos. Então você pode perseguir, você prende, você julga e você pune, muitas vezes matando as pessoas. Então o Brasil é recordista no mundo de crime de linchamento, e esse linchamento hoje toma outras proporções, na mídia, com cancelamento, com ataques sistemáticos, com fake news. Então tudo isso vai ser colocado na campanha e o juiz Sérgio Moro deverá responder
na medida em que for criticado. Agora, a Fernanda tem razão, porque a mídia não explorou, até porque a mídia foi forte apoiadora da Lava Jato. E não porque a mídia gosta do Sérgio Moro, porque a mídia, a sociedade brasileira, a cultura brasileira deseja um salvador. Desejou um Lula, um salvador, desejou um Messias, que no caso foi o Bolsonaro, e agora está vendo também no Sérgio Moro um salvador, aquele que vem de cima e consegue expurgar a sociedade de todos os males. E isso, para a democracia, para a cultura cívica, é muito ruim. Olha, quem está ligando o rádio agora, quem entrou no YouTube agora para acompanhar o programa e perdeu, eu vou recomendar fortemente que você volte à fita e você reveja este momento do programa, porque o professor Rodrigo Prando, do Mackenzie, cientista político, acabou de dar uma aula aqui, traçando um retrato cruel, seco, de como é o brasileiro. Enquanto isso não mudar, realmente é difícil de manter esperanças de que o eleitor médio brasileiro vá votar melhor um dia, né, Prando? Enquanto a gente continuar vendo justiça como vingança, enquanto a gente continuar achando que para tudo se dá um jeitinho, que este é um país de malandros, a gente não vai colher resultados diferentes na vida social e política desse país. É triste, mas é uma brutal verdade que você acabou de dizer aqui, viu, professor? Parabéns, obrigado por essa aula. Mas, que é isso, Aldrin, porque é bem interessante que a gente aponta o dedo para Brasília e acha que o político ele cresce atrás do Palácio do Planalto numa estufa. Então o político é ruim, o político é malandro, ele é corrupto, ele não faz nada, mas ele foi eleito. O político foi eleito. Quando eu não gosto da representação política ou da qualidade do político, eu tenho que pensar qual é a qualidade da sociedade que o elegeu. Porque do mais brilhante e comprometido, ético, político, ao mais picareta, uma coisa eles têm em comum: eles chegaram ali pelo voto. Então é muito fácil reclamar 4 anos, mas eles foram eleitos. A qualidade da representação depende em larga medida da qualidade que a sociedade tem com seus valores. E como é que a gente melhora a qualidade do voto do brasileiro? Com informação, com educação, com espaços como este, em que a gente conversa livremente, abertamente, democraticamente, inclusive com o ouvinte quando liga aqui. É assim, é discutindo política, falando sobre política. Você que está ouvindo aí, você tem que conversar mais sobre política. Tem que conversar no final de semana, você tem que ser o chato. Puxa esse assunto. E aí, quem que você vai votar no ano que vem? Fala com a família, fala com os amigos, provoca o debate. Mas tem que conversar. Conversar é saber ouvir também, não é só falar, não é só querer impor o que você pensa. Tem que tentar entender o outro lado. A gente precisa fazer mais política, gente, senão nós vamos continuar votando mal de um modo geral e colhendo esses resultados aí trágicos como a gente tem visto nas últimas eleições. A grande verdade.